E aí, como é que você está? Tudo bem com você? Espero que sim. Eu acho que Deus tem sido muito bom, protegendo, guardando, não é verdade? Cuidando, não só de você, mas de mim, de todos nós, e isso é muito bom. O Senhor é bom, a Bíblia diz, e as suas misericórdias se renovam cada manhã. Eu quero te parabenizar pelo interesse que você está tendo em estudar sobre o texto bíblico, assim, estudar de forma um pouco mais técnica, né? Isso é muito importante, porque a gente, ao conhecer a maneira como Deus se revela, como Deus inspirou, a maneira como os livros da Bíblia foram escritos, o material que eles usaram, o tipo de língua que foi usada, a forma, isso ajuda a gente a confiar mais na palavra de Deus, né? A confiar nesse texto, neste livro, que nós acreditamos ser a palavra do Senhor. A palavra de Deus na linguagem humana. A palavra de Deus inspirada, soprada pelo Senhor, porém na forma humana de se comunicar e de falar. E aí está a beleza do texto bíblico, porque ele fala conosco, com o objetivo de nos transformar, de fazer com que a gente conheça o nosso Deus e o aceite como Senhor e Mestre da nossa vida e, consequentemente, recebamos a salvação. Esse é o ponto, essa é a chave. Agora nós vamos estudar sobre o formato dos livros. A forma como nos tempos antigos, sobretudo o formato dos livros, tendo em vista os manuscritos bíblicos. Antes disso, nós vamos fazer uma oração, como temos feito em cada aula, pedindo a bênção e a iluminação do Senhor. Oremos. Nosso Pai, vamos continuar nossos estudos e, assim como o Senhor nos tem iluminado e nos abençoado até esse momento, humildemente suplicamos que continue conosco, ajudando-nos para que a gente consiga entender e, ao mesmo tempo, que o Senhor possa nos motivar a confiar mais na Tua Palavra e a fazer dela o guia da nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio. Nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Formato dos livros. O livro, ao longo da história, né, ele apresentou duas formas bem peculiares. O rolo, que nós temos aqui até uma ilustração, esse formato de rolo, e o códice. O rolo, por exemplo, entre o povo hebreu, bem como no mundo greco-latino, os livros normalmente tinham este formato, o formato de um rolo, que podia ser feito tanto de papiro como de pergaminho. Um rolo, por exemplo, era formado quando eles juntavam várias folhas de papiro ou de couro, uma ao lado da outra, formando assim uma espécie de uma tira, né? O tamanho médio de um rolo, quando aberto, era de mais ou menos 10 metros, embora pudesse ser maior. Mas normalmente eles tinham 10 metros. Livros mais longos, como o livro de Reis, de Crônicas, de Isaías, eles eram divididos em 2 livros, em 2 rolos, né? Lucas e Atos, os 2 maiores livros do Novo Testamento, cada um deles preenchia um rolo de mais ou menos 10 metros de comprimento. Então, quando eles faziam um rolo, um livro no formato de um rolo, quer seja de papiro ou de pergaminho, o comprimento, o tamanho, a extensão dele era de mais ou menos 10 metros. O manuseio era mais difícil do que o de um livro atual, nesse formato que nós temos. Porque o leitor precisava empregar as 2 mãos, né? Uma para desenrolar e outra para enrolar. Logo eles descobriram que nesse formato de livro era difícil encontrar determinado tópico, por exemplo, das Escrituras Sagradas. Então, quando um livro da Bíblia era escrito num rolo, num livro em formato de rolo, os cristãos, principalmente, os interessados em estudar a Bíblia, em conhecer o texto bíblico, eles perceberam que havia dificuldades para encontrar um texto, uma informação. Diante dessa dificuldade, idealizou-se o livro nos moldes como os temos hoje.
E em seus dias primitivos, estes livros receberam o nome de códices, né? Era o nome que se dava a esse formato de livro como nós temos hoje. A palavra vem do latim, codex, que designa primitivamente um bloco de madeira cortado em várias folhas ou tabletes para escrever. Esses códices, ele era formado de várias folhas de papiro ou de pergaminho, sobrepostas e costuradas. Eles começaram a substituir os antigos rolos por volta do 2º século da era cristã. É comum se pensar entre os estudiosos de que se esta não foi uma invenção dos cristãos, pelo menos foi por eles posta em franco uso. Eles popularizaram, os cristãos, o uso desse formato de livro. Porque enquanto os pagãos ainda mantinham o uso dos rolos, né, os cristãos começaram a usar abundantemente nos manuscritos bíblicos o formato dos seus livros, de seus manuscritos em códice, nesse formato de folha, uma sobre a outra, costuradas aqui. A sugestão feita por Peter Kantz, citada em Bittencourt, parece uma verdade de que de fato foram os cristãos gentios que adotaram essa forma de códice para as escrituras, para diferenciarem-se do uso feito pelos judeus na sinagoga, onde o Antigo Testamento continuou aparecendo sempre no formato de rolos. Isso é interessante. Dos 476 manuscritos não cristãos, dos manuscritos judaicos encontrados no Egito, na região de Alexandria, que foram copiados no 2º século da era cristã, 97% deles estão na forma de rolo. Veja, 476 manuscritos não cristãos, manuscritos judaicos, que foram encontrados em Alexandria, na região de Alexandria, porque lá na Alexandria havia um centro do judaísmo muito forte. Então, documentos que foram escritos e copiados no 2º século da era cristã, 97% estão no formato de rolo. Agora veja, dos 111 manuscritos bíblicos cristãos conhecidos hoje, dos primeiros 4 séculos da era cristã, 99 deles, dos 111, estão em forma de códice, no formato desse códice. Daí a ideia dos estudiosos, dos especialistas, de que se não foi os cristãos do 1º século, os cristãos primitivos, que inventaram este formato, com eles esse formato de fazer os livros, de organizar um livro, se popularizou. Qual é a vantagem deste formato? A vantagem dos códices sobre os rolos. Primeiro, permitia que os 4 evangelhos ou todas as epístolas de Paulo estivessem num único livro. Então isso era uma vantagem muito grande. No formato de um rolo, que tinha mais ou menos 10 metros, cabia o conteúdo de um livro. O livro de Mateus, o livro de Lucas. Você vê que o conteúdo de Lucas e do livro de Atos, que dá-nos a entender que foi resultado de um único trabalho de Lucas, foi dividido em 2 partes, justamente porque não cabia num rolo de 10 metros. Mas agora, num livro, num manuscrito copiado à mão, no formato de um códice, era possível. Num códice cabia todas as cartas de Paulo, por exemplo, os 4 evangelhos. E isto era fantástico para os cristãos primitivos. Essa era uma vantagem. A outra vantagem era mais fácil o manuseio. Era mais fácil manusear um livro neste formato de códice do que nesse formato de rolo, né? Outra vantagem, adaptava-se melhor para receber a escrita de ambos os lados, o que baixava o custo dos livros. Mais uma vez voltamos à ideia. No início os pergaminhos eram caros. Eles se tornaram populares a partir do 4º século até o final da Idade Média.
E até hoje, tudo que se lança de novidade no mercado é muito caro, né? Daqui a pouco, quando aquele produto se populariza, é que ele começa a cair o preço. Foi o que aconteceu com o pergaminho na ocasião. Então, nos primeiros séculos ali, eles eram muito caros. Então, os cristãos, nos livros, nesse formato de códice, eles podiam escrever dos dois lados de uma folha de pergaminho, que era colocada uma em cima da outra. Isso facilitava. Então, era uma vantagem este formato ao formato dos rolos, né? Outra vantagem dos livros em forma de códice sobre os livros em forma de rolos é a procura de determinada passagem. Nos livros em formato de códice era muito mais fácil, né? Muito mais simples. Por isso, esta forma de organizar os livros, os manuscritos bíblicos, nos primeiros séculos da era cristã. E doravante, né, porque nós temos os nossos livros nesse formato até hoje, se popularizou por causa destas vantagens sobre os rolos que foram usados durante muitos anos. Agora nós temos os tipos de escrita. A forma das letras, a maneira como se escrevia as letras, caracterizava determinadas épocas. Os estudiosos, os especialistas de manuscritos bíblicos, eles conseguem detectar um livro, em que período ele foi escrito, pelo formato da escrita, pelo tipo da escrita. E isto é muito visível, muito claro, justamente nos manuscritos do Novo Testamento. E isso é muito importante, né, para o estudo do período, do tipo, do momento histórico em que determinado manuscrito foi copiado à mão. Então eles examinam o tipo de letra e dizem, esse manuscrito provavelmente ele é da época aproximada X porque ele tem este formato, esse tipo de letra. Então um tipo de letra que era muito comum nos manuscritos bíblicos desse período é o cursivo. Que letra é essa? Que tipo de letra é essa? É uma escrita assim rápida, é empregada em escritos não literários, como cartas, pedidos, recibos, contratos, testamentos e outros. E foi muito usado para copiar, porque os manuscritos e estes materiais eram copiados à mão, né, pelos escribas, e então eles copiavam o texto bíblico nesse formato de letra cursiva. Era uma escrita rápida, empregada então em escritos não literários, isso popularmente no momento histórico, como nas cartas, pedidos, recibos, contratos, testamentos e outros tipos, mas ele passou a ser usado com popularidade nos manuscritos bíblicos. As letras eram menores, pequenas, geralmente ligadas umas às outras, onde ocorriam muitas contrações e abreviações. E uma coisa interessante também, nos manuscritos bíblicos não havia pontuação e nem separação de letra, de palavra, né? Não havia separação de palavra. Então a escrita era uma escrita manuscrita, certo? Chamada de cursiva, letrinhas pequenas, e o texto era copiado assim, as palavras todas ligadas assim, todas juntas, sem ponto, sem pontuação, sem separação de palavra. Esse é o tipo de escrita chamada de cursiva. Foi muito usada nos manuscritos bíblicos, ok? Outro tipo de escrita, ela é chamada de uncial, recebe esse nome técnico de uncial. Também é chamada de maiúscula. Esse tipo de escrita era frequentemente usada em inscrições oficiais, né? As letras eram grandes, regulares, eram separadas umas das outras, né? Normalmente por escribas que tinham muito tempo para quase que desenhar estas letras. Nas inscrições, as unciais tinham letras altas e regulares, destacadas, bem destacadas umas das outras. Nos manuscritos bíblicos, aparece também muitos manuscritos com esse tipo de letra.
e esses manuscritos são até chamados nos estudos de crítica textual de os grandes unciais. Eles recebem esse nome genérico assim, os grandes unciais. Há um período histórico da época do cristianismo onde uma quantidade muito grande de manuscritos foram copiados nesse formato de letra. Mas nos manuscritos bíblicos aparecem os dois tipos de escrita. Embora os principais estão nesse tipo de letra, essa letra uncial. Neles, as unciais são mais arredondadas, né? E não guardam assim uma separação muito definida de uma letra para outra, de uma palavra para outra, ok? No início do 9º século da era cristã, houve uma reforma na maneira de escrever, usando-se letras pequenas, chamadas de minúsculas. Esse tipo de letra economizava tempo, economizava material, tornava os livros mais baratos e acessíveis a um grande número de pessoas. Isso facilitava, sobretudo, a divulgação do texto bíblico. Você está percebendo? Sempre houve uma preocupação dos filhos de Deus de facilitar, de tornar a Bíblia popular, acessível, mais barata, para aumentar o número de consumidores, né? Só que não havia espaço entre as palavras, né? Não havia pontuação e as abreviações limitavam-se a um setor bem definido de palavras. A forma de escrita é bela, é de fácil leitura, né? Mas exige aí um tempo. Então este formato, as minúsculas, que sofreu aí uma reforma por volta do 9º século, ela facilitou, as letras se tornaram mais fluidas, né? E por isso podiam ser escritas com maior rapidez. E isso havia uma produção muito grande de texto bíblico. Havia também o emprego de inúmeras contrações, abreviações, sobretudo nas sílabas iniciais e nas sílabas finais. A mudança foi gradual, mas ela se consolidou no 11º século. E a partir de então, aparece nos manuscritos bíblicos praticamente só esse tipo de escrita, as minúsculas. Existe um número muito grande de manuscritos deste período que foram produzidos numa forma combinada de letra uncial e desse tipo de letra minúscula, que sofreu essa reforma no 9º século e que se estabeleceu a partir do 11º século da era cristã. Quanto à pontuação, acentuação e separação de palavras, de maneira muito elementar e infrequente, já vinham sendo usadas aí, em alguns manuscritos se percebe isso, no 7º, 8º século da era cristã, mas a partir do 11º século se tornou uma regra fixa. Pontuar, separar as palavras, né? Marcar direitinho a separação de palavras. Você sabe que a falta de pontuação nos escritos, nestes manuscritos antigos, é um problema, porque tem dado margem a sentidos bem diferentes do que o texto bíblico e o escritor bíblico queria dizer. Veja, por exemplo, quando uma simples vírgula é deslocada de um lugar, o sentido pode mudar totalmente. Eu vou dar um exemplo aqui, isto é bem claro, né? Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. A vírgula depois do hoje, o texto fica assim, em verdade eu te digo hoje, está sendo dito hoje, você vai estar comigo no paraíso. Agora, se deslocarmos a vírgula para antes da palavra hoje e colocarmos depois da palavra digo, o texto fica assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Nesta forma, neste formato, o texto está dizendo que hoje a pessoa estaria no paraíso com Cristo. Essa é uma frase que Jesus falou na cruz, né? E há uma divergência, o que Jesus teria dito na cruz. Porque nos manuscritos, onde aparece isso aqui, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, né? Então o que Jesus falou? Jesus falou assim, que eu estou dizendo hoje para você, você vai estar comigo no paraíso um dia? Ou Jesus está dizendo, eu estou dizendo para você que você vai estar comigo hoje no paraíso?
E aí, para definir isso aqui, o estudante da Bíblia honesto, ele vai precisar da informação de outros textos da Bíblia, da orientação e das verdades bíblicas sobre o estado dos mortos, por exemplo, para chegar a esta conclusão. Mas esse era um problema que há nos manuscritos desta época aí, porque eles não tinham pontuação, né? As palavras não eram separadas umas das outras. Outro exemplo, ressuscitou, vírgula, não está aqui. Ressuscitou, ele não está aqui. Agora, veja outro, ressuscitou? Não, a vírgula depois do não, está aqui. Veja, mudou totalmente. O simples fato de nós deslocarmos a vírgula numa mesma frase, né? Frases idênticas, uma vírgula antes do não e uma vírgula depois do não. Ressuscitou? Não está aqui. Ressuscitou? Não está aqui. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Agora, ressuscitou? Não, está aqui. Ressuscitou? Não ressuscitou, não. Ele está aqui. Veja o que acontece quando a gente desloca aí uma vírgula. Outro exemplo, a voz daquele que clama no deserto. 2 pontos. Preparai o caminho do Senhor. Aqui o exemplo são com 2 pontos. Agora, a voz daquele que clama. No deserto preparai o caminho do Senhor. Se eu coloco os 2 pontos depois do deserto aqui, na frase, a voz daquele que clama no deserto, quem está clamando está no deserto. Mas se eu coloco os 2 pontos antes de clamar, a voz daquele que clama, no deserto preparai o caminho do Senhor. Aqui o agente da voz estaria no deserto, aqui o agente da voz está dizendo que o caminho do Senhor seria preparado no deserto. Veja a importância da pontuação. E este conceito, os estudantes da palavra de Deus lá no século primitivo, eu tenho a impressão que eles logo descobriram e perceberam, e por isso, a partir daí do 7º, 8º século, eles já começaram a pontuar as palavras e começaram a inserir essa separação de palavras e de vírgulas e de pontos para tornar mais clara a transmissão dos textos bíblicos. E a partir do 11º século, isto aparece aí nos manuscritos de maneira rotineira, justamente por causa da reforma da escrita que ocorreu a partir do 9º século e que se estabeleceu a partir do 11º século. Você deve estar se perguntando, pastor, por que eu preciso conhecer tudo isso? Que importância tem isso? Muito mais do que você imagina. Isso é muito importante. Porque esses estudos do tipo de escrita, por exemplo, faz com que os estudiosos consigam datar a época em que estes manuscritos foram escritos. E isso é muito importante, porque eles podem dizer esse manuscrito é do ano tal, esse manuscrito é da época tal. E isso, o período dá validade, né? Quanto mais antigo um manuscrito, mais valioso ele é para a crítica textual e análise do texto bíblico e da transmissão do texto bíblico. Outra coisa interessante aqui é esse nome, autógrafos. Esse é o nome dado, tecnicamente, aos originais dos respectivos livros da Bíblia, escrito de seu próprio punho pelo autor sagrado ou pelo seu secretário, né? Então ele diz assim, olha, esse aqui é um autógrafo da Bíblia. Então esse texto aqui, esse manuscrito é um autógrafo. Ele foi escrito pelo profeta que escreveu, ou seu secretário. Nós não conhecemos e não possuímos nenhum autógrafo dos escritos bíblicos. Nenhum, não existe. Não se conhece na história nenhum manuscrito bíblico que se possa dizer aqui, esse manuscrito foi escrito pelo apóstolo João, esse aqui não, esse aqui foi Isaías que escreveu, né? Esse aqui não tem, não existe. Todos os manuscritos que se conhecem hoje, manuscritos famosos, muito antigos, foram cópias, né? Lembram daquele código de Hammurabi lá, que nós vimos há pouco, que foi escrito em pedra? Aquele código de Hammurabi, aquele material lá de pedra lá, negra, aquilo ali é um autógrafo. Aquele é considerado um autógrafo, porque foi exatamente, não foi uma cópia. Aquilo foi escrito na época de Hammurabi.
E por isso que ele é valioso, porque ele é um documento original. Ok? Por que nós não teríamos autógrafas da Bíblia hoje? Talvez por duas razões básicas. Primeiro, há uma grande distância que nos separa no tempo da formação dos livros da Bíblia. Existe uma grande distância, né? Imagina a distância que nós temos aí dos profetas. Vamos pensar em Moisés, por exemplo. Moisés escreveu 1.500 anos antes de Cristo. 1.500 anos mais 2.000 hoje, isso dá 3.500 anos. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem um pouquinho mais de 500 anos de história. Bom, um pouquinho mais do que 500 anos de história. Seria 3 vezes mais o tempo da história do Brasil, desde a época que os portugueses chegaram aqui. Então esse tempo muito grande, essa separação de tempo muito grande, é uma das causas pelas quais nós só temos cópias disponíveis e não o autógrafo original escrito pelo profeta ou por qualquer escritor bíblico. Outra razão é a fragilidade do material usado para escrever os autógrafos bíblicos. Geralmente papiros, em alguns dos casos pergaminhos, que se gastaram pelo uso frequente dos livros, né? E que acabaram aí se desgastando e foram perdidos ao longo da história. No Cairo, eles descobriram uma espécie de sinagoga onde havia uma Genizahá. Era o nome de um lugar assim, onde eles guardavam manuscritos antigos. E esses manuscritos são muito interessantes para a crítica textual, porque eles foram milagrosamente preservados naquele lugar. Sabe por quê? Porque havia o costume na época, nas sinagogas, de que quando o manuscrito, o rolo lá, se o papiro se desgastava com o uso do tempo, eles queimavam. Eles copiavam, faziam uma cópia nova e queimavam a cópia velha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você faz com as Bíblias antigas? Velhas, que se rasgam e que se deterioram, o que você faz? Você joga no lixo? Provavelmente não. Qual que é a recomendação? Vou te dar fazer uma análise aqui, uma analogia. O que se faz no Brasil com bandeiras brasileiras antigas, velhas? A gente usa como pano de chão? Para lavar o carro? Engraxar sapato? Não. A bandeira brasileira é um símbolo da pátria. E lá no dia 15 de novembro, ao meio-dia, em praça pública, em cerimônia pública, solene, sob o comando do exército da região, né? Ou de forças armadas da região, pode ser talvez até da polícia militar, porque às vezes a região que não tem, né? Eles queimam, incineram essas bandeiras. Elas são recolhidas das repartições públicas, recolhidas das escolas, etc., dos bancos, né? Bandeiras que se rasgaram, que estão todas aí espandongadas, né? Todas arrebentadas, eles incineram essas bandeiras. A gente deve fazer isso com as Bíblias também. As Bíblias antigas deveriam ser incineradas, elas deveriam ser queimadas por uma questão de respeito e não deixadas por aí abandonadas e jogadas num lixo qualquer. Então esse conceito os judeus e os cristãos primitivos tinham. Então eles queimavam, por isso é uma das razões que nós não temos os autógrafos ou cópias assim, né? Por que se preservou os manuscritos do Mar Morto, que é um assunto que nós vamos estudar na nossa próxima aula? Por quê? Porque eles estavam lá guardados naquelas cavernas lá, e por anos ninguém sabia nada daquilo. Por isso, de uma forma milagrosa, eu acredito, Deus acabou preservando aqueles manuscritos. Porque se não fosse isso, eles teriam sido destruídos. Porque eles se gastavam com o uso, com o tempo, então eles faziam uma cópia nova e descartavam a cópia antiga. Ok? Vamos voltar aqui? Qual foi a ideia que desenvolvemos nessa aula? Nós estudamos sobre o formato dos livros,
Sobretudo os livros nos quais eles escreviam e copiavam os manuscritos, né? O texto bíblico. Rolo foi muito usado por muito tempo, tanto em papiro quanto em pergaminho. E depois os códices. Os cristãos popularizaram o uso dos códices. Códices são livros parecidos com os nossos hoje. Eles pegavam folhas, que podia ser tanto de papiro quanto de pergaminho, normalmente de pergaminho, colocavam um sobre o outro e eles escreviam dos dois lados, era econômico, era prático, etc. E isto se popularizou entre os cristãos. Havia vantagem de ser econômico, de ser prático, havia vantagem de se encontrar um texto bíblico com rapidez, o manuseio era mais fácil do que os rolos. Os cristãos popularizaram isso e assimilaram esse uso mais facilmente do que os judeus. Os judeus, por muitos anos, ainda continuaram usando os rolos. Outro tema que nós vimos aqui, outro assunto que nós vimos aqui, foi o tipo de escrita, né? Então, as escritas unciais, que são as escritas grandes, né? Bem quase que desenhadas, usadas nos documentos, e as escritas a escrita cursiva, que é aquela escrita manuscrita, assim, bem pequenininha, bem enrolada, assim, né? Que eram usadas nos documentos e nas coisas comuns, nos recadinhos, né? Enfim, nos documentos corriqueiros, nas cartas comuns, não em livros e documentos assim importantes. Nos manuscritos bíblicos há grandes unciais, os grandes manuscritos bíblicos, famosos manuscritos bíblicos, conhecidos e que estão aí nos museus famosos do mundo, eles estão escritos nesse formato de escrita nos unciais. Aí por volta do 9º século houve uma reforma na escrita que se radicalizou e se confirmou no 11º século, passaram a se escrever em forma minúscula, onde eles começaram a pontuar, a separar as palavras, as letras, né? E isso facilitou a compreensão do texto bíblico. É isso. Você pode estar pensando, pastor, por que isso é importante? Vou voltar à ideia. Isso é muito importante, sobretudo para a crítica textual, para que a gente possa avaliar o significado dos manuscritos bíblicos, a importância deles, e apesar de nós não termos as autógrafas, que são os manuscritos originais que saiu da pena dos profetas, nós não temos nenhum deles, tudo que temos são cópias, a gente pode comparar as cópias entre si, cópias que distam uma da outra 1.100 anos, por exemplo, o nosso texto bíblico de hoje com os manuscritos do Mar Morto aí de 200 anos antes de Cristo, nós descobrimos que o conteúdo é o mesmo. E este é o assunto da nossa próxima aula. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa transmissão do texto bíblico e a importância disso, onde é que eles são importantes, onde eles aparecem, por que são importantes, quando um é importante, qual é a relevância de um sobre o outro. Este é o nosso próximo conteúdo. A gente se encontra então na próxima aula. Continue discutindo sobre isso com seus colegas, estudando sobre isso, lendo sobre isso, porque vale a pena ampliar o conhecimento para aumentar a fé e a credibilidade na transmissão do texto bíblico, a palavra de Deus, tal como a temos hoje em nossas mãos. Que Deus te abençoe, é o meu desejo e a minha oração por você. Amém.